Um jovem é acusado injustamente e descobre ser o filho de um deus olimpiano e precisa provar sua inocência para salvar o mundo, e esse é o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu sou a F, então vamos recapitular. O filme começa mostrando um morenaço saindo da água, e um pescador fica assustado e, com uma magia diferenciada, ele se transforma em um homem comum e caminha pela humanidade como um ser mortal. Mas sua chegada não era à toa, pois ele vai até o prédio mais alto da cidade e se encontra com seu irmão, e vemos que eles são Poseidon e Zeus, os principais deuses olimpianos, e quando a família se junta, quer dizer que o mundo pode ficar em perigo. Zeus chama seu irmão para conversar, pois algo em seu arsenal sumiu, e Zeus acredita que o filho de Poseidon pegou sua arma mais poderosa, que era seu raio, mas Poseidon sabe que não era possível, pois seu filho não sabia nem que era o pai, pois ele foi comprar cigarro. O problema é que Zeus não quer nem saber e dá 14 dias ou o fim do mundo seria mais real. E galera, olhando como as coisas estão, acho que seria até de boa. E quem concorda, deixa aí a hashtag o fim é real. Agora vemos o jovem Percy dentro de uma piscina e ele estava parado como se não devesse nada a ninguém. E quando sai, seu amigo Groover está marcando o tempo e ele conseguiu ficar 7 minutos e uma pessoa normal nunca conseguiria fazer esse feito. E depois os dois vão para o colegial, pois já estavam terminando o último ano, e na sala eles descobrem que teria uma professora substituta nova e era uma mulher mal encarada. Ela começa a fazer perguntas sobre filósofos, mas Percy começa a olhar as palavras, mas elas se embaralhavam. Então ele acha que tinha dislexia e chegando em casa ele não sabe por que isso acontece, mas sua mãe diz que logo isso seria explicado. E chega seu padrasto Gabe, um velho gordo e careca que tratava a mãe dele igual lixo, mas ela diz que era necessário, pois ele fazia algo de bom para eles, e Percy não consegue entender para que tanta humilhação. No dia seguinte haveria um passeio escolar no museu, e Percy começa a escutar uma voz na sua cabeça, e o professor Xavier começa a mostrar as estátuas dos antigos olimpianos e pergunta o nome de um filho de Poseidon, e Percy não sabe, mas as letras começam a embaralhar e ele lê Perseu, e agora suas habilidades estão se desenvolvendo, mas nada é tão fácil, pois a professora substituta o chama para conversar e o leva em uma sala vazia, e o resto vocês já sabem. Ele não entende o que ela queria e quando olha, ela se transforma em uma criatura bizarra e fala para ele devolver o raio ou acabaria com a vida dele. E por pouco Groove aparece com o professor Xavier e a Fúria vai embora com medo e ele não entende porque ela teria medo do professor. Groover diz que estava na hora dele saber a verdade, entrega uma caneta para se proteger e os dois vão para casa. E Groover diz para a mãe dele que estava na hora e todos precisam ir embora. E ela esperou esse momento a vida toda. No meio do caminho, a mãe começa a contar que quando era mais jovem, conheceu um morenaço deslumbrante e se apaixonou. O problema é que depois de colocar o boneco nela, acabou nascendo o boneco e ele precisou partir pois o cigarro ficou na promoção. E do nada voa uma vaca na frente do carro e tudo começa a ficar perigoso, pois Groover tira sua calça e ele era um sátiro, metade homem, metade bode. E agora era o momento da fuga, pois uma criatura gigante está indo atrás deles. No meio da floresta tem um acampamento chamado Meio Sangue. O problema é que a mãe não consegue entrar, pois precisava ter sangue de um deus, e o Minotauro a captura e ela simplesmente desaparece como se fosse mágica, ou um CGI de qualidade duvidosa, e Percy fica com sangue nos olhos e usa a caneta diferenciada que vira uma espada mágica, mas não dá certo, então ele usa um pedaço do chifre da criatura e consegue dar uma falecida de leve, mas ele acaba desmaiando. Percy acorda depois de 3 dias e ele acha que tudo foi um sonho, muito esquisito, mas vê que Groove é o verdadeiro canela fina e sabe que tudo foi real, e agora Groover precisa mostrar o local que ele viveria e aprenderia a se proteger, pois era o acampamento Meio Sangue, onde os semideuses treinavam para virar heróis na Terra, e Percy é safadinho e fica de olho na Annabelle, a guerreira mais habilidosa do acampamento, mas Groover diz que era golpe. O professor Xavier aparece e seu nome
nome verdadeiro era Chiron, e ele era um centauro, um meio homem, meio cavalo. E Percy fica impressionado, pois para ele essas coisas eram apenas mitologias. E Chiron mostra o novo quarto dele, e Percy vê o símbolo de Poseidon, e agora ele entende porque tinha tanta afinidade com água. E ele explica que sua mãe vivia com Gabe para esconder sua natureza divina, e ela sempre fez isso para o proteger. E agora eles precisavam de toda ajuda para resolver um problema no mundo, pois pegaram um raio de Zeus e eles acham que foi o Percy. Então eles precisavam resolver isso antes que o mundo acabasse. Ele é levado para o treinamento em equipe. Eles participariam do jogo de rouba-bandeira e seria o time azul contra o vermelho. E Luke, o filho de Hermes, diz que eles se dariam bem e começa o jogo, pois todos precisam lutar na lutaria sinistra e por sorte Percy para descansar e encontra a bandeira inimiga. Mas junto com ela aparece Annabelle, que não deixaria isso fácil, e começa a dar uma surra sinistra nele, pois ela era filha da Athena, a deusa da lutaria e da sabedoria. Percy começa a escutar uma voz estranha na sua cabeça, que o manda ir para a água, e quando toca, suas feridas simplesmente são curadas, e ele se sente mais poderoso e consegue vencer todos os soldados inimigos, e vence Annabelle com as mãos nas costas, e o time dele sai vencedor, e todos começam a comemorar na noite, e as gurias começam a dar em cima do Percy, pois ele era carne nova. Annabelle aparece para dar as boas-vindas, e o clima começa a ficar diferenciado, mas Hades aparece na hora, e diz que daria a Percy apenas alguns dias para ele entregar o raio de Zeus, ou acabaria com a mãe dele, e mostra que ela ainda estava viva. E sabemos que jovens costumam fazer besteira, pois de madrugada ele se prepara para sair, pois iria atrás da sua mãe, e tentaria negociar com Hades, mas Groover aparece dizendo que era uma besteira, e Annabelle diz que iria junto, pois não perderia essa aventura. E galera, acho que eles não entenderam que se escorregarem no melado, geral vai pro buraco. Eles precisam de uma forma de entrar e sair do inferno, e vão falar com Luke, pois como seu pai era o mensageiro dos deuses, provavelmente sempre faz isso, e ele entrega um escudo especial e um sapato alado, pois poderia ser útil em uma hora dessas, e mostra no mapa a localização de 3 pedras de transporte que usariam para sair do local, porque provavelmente no final tudo ficaria perigoso, e agora os 3 jovens merdeiros saem para uma aventura muito perigosa. Eles chegam no primeiro ponto, e pareceu uma loja de estátuas, e eles se dividem para entrar mais rápido. O problema é que uma mulher aparece desesperada para Annabelle e fala que seu marido virou pedra, por causa de uma mulher esquisita, e andando pelo local, Groove encontra uma estátua do seu tio desaparecido e percebe que aquele era o covil da Medusa. E agora é mais um momento de loucuragem, pois eles precisam olhar para ela pelos reflexos ou virariam pedra. E quase que Percy é pego, mas Annabelle joga o carro em cima dela e ele finaliza cortando a cabeça. Eles levam a cabeça com eles, pois poderia ser útil, e encontram a primeira pedra, e agora eles sabem que provavelmente os desafios seriam maiores, e pegam a estrada o mais rápido possível. O problema é que Groove dorme no volante, e quase que o filme termina. Então eles param em um hotel de estrada para descansar, e Percy vai na piscina para recuperar suas energias, e Annabelle aparece mais uma vez para retomar aquela conversa de antes, pois a brincadeira já estava quase rolando. Mas dessa vez quem atrapalha tudo é o Groover, pois começa a passar uma reportagem falando do caos que estava acontecendo no mundo, pois os deuses estavam nervosos. Groover pega a cabeça da Medusa para brincar, mas a camareira aparece na hora e agora eles precisam meter o pé antes que tudo desse ruim. E chegam no próximo lugar, que era um museu, e a pedra estava fácil de pegar, pois estava na estátua da Athena. Então eles ficam escondidos até o local fechar, e Annabelle usa dardos para colocar os seguranças para dormir. Percy coloca seus sapatos alados, e seria o desafio mais fácil, pois ele consegue pegar a pedra e poderiam partir para o próximo. Ou será que não? Os faxineiros levantam e começam a falar sincronizados, e galera, quando as pessoas começarem a falar sincronizados perto de vocês, quer dizer que vai dar muito ruim, pois eles se transformam na Hydra, um monstro com várias cabeças que cospem fogo. Percy se acha esperto e corta a cabeça deles e acha que foi mais fácil do que pensava, mas aquilo era golpe, pois começam a nascer mais cabeças e todos estavam ferrados, e quando daria muito ruim, ele consegue usar a água do bebedouro para se proteger.
proteger, mas na vida real isso não daria certo porque a água não consegue nem hidratar a garganta. Agora imagina segurar um monstro mitológico. Na hora de ir embora, a porta está trancada e eles dariam uma falecida de leve, mas Groove é o canela fina esperto e usa a cabeça da Medusa que transforma o monstro em pedra. E por pouco seria mais uma vez o fim do filme, e quero ver explicar como uma estátua de um monstro apareceu no meio do museu. No próximo ponto seria em Las Vegas, e agora sim tudo estava começando a ficar mais legal, pois eles precisavam pegar a pedra que estava dentro do Cassino Lotus. O problema é que nem tudo que é fácil é bom, pois eles comem um Lotus vermelho e tudo começa a mudar, e aquilo na verdade era uma armadilha para todos ficarem o resto da vida. E Poseidon diz para eles se concentrar ou nunca sairiam dali, e ele consegue acordar seus amigos que já estavam quase se casando, e quando saem percebe que se passou 4 dias, então só teriam mais 2 dias antes do fim do mundo. A entrada para o submundo fica em Hollywood, e Percy percebe uma frase em grego antigo que abre uma passagem, e lá dentro eles encontram Carôntidos, o barqueiro do submundo, mas ele não quer os levar até Hades, então Groove é esperto e quer molhar a mão dele, mas ele queima o dinheiro pois não aceitava dólar. Mas Annabelle encontrou algumas dracmas no caminho e ele aceita levar. E galera, acho mó vacilo isso, querer colocar o canela fina como esperto, já basta a humilhação de ter canela de bode. Eles velejam pelo mar de sofrimento onde todos os condenados viviam para sempre, e chegam na casa de Hades, mas quase são falecidos pelos cachorros infernais. Mas Perséfone aparece na hora, pois ela estava à espera deles, e ela fica de olho no Groover, pois nunca deu uma brincada com o sátiro. Ela os leva até Hades e ele está feliz por trazerem o raio, pois dessa forma poderia fazer a injustiça de ser jogado no submundo e poderia dominar o Olimpo. Mas Percy diz que veio buscar a mãe, mas não estava com raio, e ele fica boladão e os prenderia ali pro resto da vida, por tentarem dar o golpe do baú. E galera, se prepara porque agora é o momento do grande plot twist, pois o raio estava esse tempo todo escondido no escudo que o Luke deu pra Percy, pois ele que armou isso tudo desde o começo, e agora Hades tinha a arma mais poderosa criada pelos deuses. Hades não precisa mais deles, e eles seriam jogados no fogo, mas Perséfone usa o raio nele, pois não queria viver com ele dominando o mundo, pois ele era meio abusivo, e eles poderiam ir embora para devolver o raio. O problema é que só possuíam 3 pedras, e Groover, como um cara do bem e um bom amigo, se sacrifica para ficar ali com ela, esperando o mundo ser salvo. Quando eles chegam no prédio mais alto da cidade, Luke aparece e diz que ele estava fazendo isso para se vingar dos deuses, que colocavam bonecos no mundo e metiam o pé. E aqui começa mais uma lutaria sinistra e Percy não tinha muita chance, até porque ele conseguiu pegar o raio. E quando tudo daria ruim, ele consegue usar o poder do roteiro e em questão de 2 semanas, ele consegue usar um super poder e o derrota. E agora poderiam entrar no Olimpo e precisam entregar antes da meia-noite. Eles conseguem entregar o raio e Zeus é o velho da lancha e nem agradece, mesmo ele falando que não foi o culpado. E ele pede para trazer Groover para casa ou ele ficaria condenado com Hades. Antes de ir para casa, Poseidon pede desculpas, pois era a lei dos deuses e não poderiam ter contato com seus filhos humanos, mas diz que sempre estaria com ele. E voltando para casa, Groover aparece e seus chifres começam a nascer, então ele não era mais um protetor júnior, e termina com ele chamando Annabelle para dar uma brincada com a espada dele. Eu vou comer teu cu. Teu cu não, você não vai. E esse foi o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E galera, olha um clássico aí, e vou trazer a parte 2, então se preparem para qualidade duvidosa. Então deixa o like se curtiu e se inscreve se for novo, porque no ruim vai dar bom e no bom já deu ruim. Então, fui! I walk alone.